Boa noite, Janaína. Boa noite, Poliana, família da Poli aqui, né, Valentina? E Boa noite, boa pessoal. noite, Pastor Humberto. Boa noite. Alegria em vê-los vivos. A gente também. Amém. Muita gratidão a Deus que nos levou e nos trouxe com segurança. Então, nós vamos dar início. A gente está muito feliz, né, de ter vocês aqui para nos ensinar, para que a gente possa aprender com vocês sobre reavivamento e reforma no lar. Então, que Deus os dirija e que as palavras que vocês vão falar a nós venham direto do trono da graça. Eu vou pedir que o Levon ore para a gente dar início, e a palestra vai ficar gravada, então muitas pessoas não vão poder entrar, mas a gente vai disponibilizar depois o link. Vamos orar então. Oi, Carlinha. Vamos lá, amor? Grande Deus, magnífico Pai, obrigado mais uma vez pelas bênçãos e pelo momento que vamos passar agora, que o Senhor possa abençoar o pastor Humberto, a Márcia, use-os para que a voz deles seja a voz vindo do lado alto. Amém, Senhor. E que nós possamos aprender mais sobre esse tema tão importante para as famílias. Entrego a vida dele nas tuas mãos, de cada assistente agora que vai assistir, e possa ser também cheio do Espírito Santo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora é com vocês, Márcia. Só, apareceu uma tela em inglês aqui e sumiu o meu PowerPoint. Vou abrir de novo, Isso, tá? faz de novo. Tá. Agora eu não vejo você. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora vejo todos, mas não vejo o PowerPoint. Espera aí, vai lá de novo, compartilha a sua tela igualzinho como antes. Aqui, ó. Não tem que achar aqui. Isso, beleza, deu certo. Deu Boa certo. noite. Bom, graças a Deus, muito bom. A tecnologia é muito benéfica, mas às vezes ela faz a gente passar um pouquinho de vergonha, né? Não, Mas mas vai isso dar não é certo, vergonha. mas vai dar certo. Muito bem, queridos, que bom vê-los todos aí, né? Nós escolhemos para essa noite um assunto que a Conferência Geral do ano de 2010 deu uma grande ênfase. A ênfase da conferência lá em 2010 foi o desejo de que todo membro da Igreja Adventista passasse por um reavivamento e uma reforma. Eu não sei se vocês lembram disso, então essa foi a tônica lá em 2010, né? Então, logo da conferência, teve aquele programa de 7 dias de oração, programa 777, né? Que foram 7 dias de oração, buscando a Deus às 7 da manhã e às 7 da noite. E nós pegamos aqui um artigo que o doutor Albertinho escreveu logo depois disso, e nós queríamos, então, compartilhar com vocês esse artigo, né? Então, nós não vamos ensinar nada, o que a gente gostaria é que a gente pudesse fazer uma interação, né, com as nossas vivências, com as nossas experiências, com os nossos testemunhos, né? Então, que a gente pudesse conversar como famílias, né? E aprendendo junto uns com os outros, né? E abençoando uns aos outros. Muito bem, eu coloquei ali o texto que foi usado, foi dado bastante ênfase naquela conferência que foi segundo Crônicas 7:14, né? E eu vou ler aqui na minha Bíblia, e a gente sabe ele de cor, né? Mas é sempre bom a gente ler aqui na palavra de Deus. Olha só. E o verso diz assim, ó, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, página 121, eu coloquei ali no PowerPoint, né? Sem
dúvidas, um reavivamento verdadeiro. Eu não consigo ler todo aqui, vou ler porque as telas ficam em cima, né? Então, eu não consigo ler todo aqui no meu computador, eu vou ler aqui no meu. Enquanto isso, o Humberto vai falando um pouquinho também, né? Na verdade, em Atlanta, 2010, o objetivo foi que a Igreja Adventista, do Sétimo Dia, nossa igreja, ela desse uma resposta humana positiva para essa citação da Bíblia de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. E a resposta a esse texto vem num chamado, um grande chamado de ponta a ponta, onde tiver adventista, para se envolver num reavivamento motivado pelo Espírito Santo. Isso. Então, Mensagens Escolhidas, ali, volume 1, página 121, que vocês conseguem ler ali, diz assim, ó, sem dúvidas, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Então, o Senhor mandou a sua mensageira escrever, né, que um reavivamento de verdade é a nossa maior necessidade. E buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. E aqui eu trouxe um outro texto também, né? Também no Mensagens Escolhidas, na mesma página, diz assim, ó, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, né, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. E só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. É o que disse o verso que nós lemos, né? 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então nós vamos buscando a Deus através da oração, com o poder do Espírito Santo, nós vamos conseguindo esse reavivamento verdadeiro, e a reforma é uma consequência do reavivamento, né? Eu trouxe aqui também que o pastor Mark Phelan, ele escreveu, ele diz assim, ó, reavivamento sem reforma é um sentimentalismo. Agora, uma reforma sem reavivamento é um legalismo. Agora, reavivamento com reforma prepara um povo para a vinda de Jesus. E esse reavivamento e essa reforma, nós precisamos, com oração, né, uma busca diária do Espírito Santo, implantar na nossa casa, com a nossa família, dia a dia, né, momento a momento. É interessante que a Ellen White... Agora, se eles tiverem alguma participação, podem colocar Isso. também. Não, né? nós estamos aqui no bate-papo, tá, pessoal? Então, se você tiver alguma coisa para acrescentar, para comentar, é só você dar um sinal e daqui a pouco nós vamos conversando, vamos falando aí, vamos enriquecendo toda essa programação. O interessante é que Ellen White diz também no livro Mensagens Escolhidas, do volume 1, na página 128, ela acrescenta ainda assim, ó, vou ler bem na íntegra, precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Olhem só, às vezes a gente quer fazer as coisas por conta da gente. Olha, eu quero fazer do meu jeito, eu quero tomar a iniciativa. A orientação profética não é esta. A orientação profética é que quem vai ministrar esse reavivamento na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que se submeterem à ação do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Tá? Então, vamos deixar isso bem claro, assim, para a gente poder colher todos os frutos dessa bênção. O Espírito Santo é que ministra esse reavivamento. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Então, o que seria o reavivamento? Reavivamento significa uma renovação da vida espiritual, diz ela. Um avivamento das faculdades, da mente, do coração, uma ressurreição da morte espiritual, hábitos e práticas
Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, nos hábitos, nas práticas. A reforma, ela não vai trazer, a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que ela seja ligada com o reavivamento do Espírito Santo. Eu costumo comentar, eu conversei um pouquinho com os homens ali, se o Ezequiel estiver plugado aí, o Ezequiel vai lembrar. Estava o Ezequiel e mais duas pessoas ali no encontro dos homens. E eu comentei esse tema com eles, nós estudamos um pouquinho, mas apenas demos uma arranhadinha, não chegamos a aprofundar. E aí eu comentei com eles de que eu nasci numa cidade do interior, até usei uma expressão assim bem, eu disse, olha, eu nasci na grota, falei para eles, né? E aonde eu nasci, me criei, lá no interior, aí no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha ali, Santo Ângelo, Giruá, a gente não tinha a luz elétrica, era um lugar bem rural. E ali se fazia, então, um fogo no chão. E aquele fogo, ali tinha uma corrente que vinha do caibro da casa, pendurava a panela ali e ia regulando nos vãozinhos da corrente, para cima, menos fogo, para baixo, a panela mais fogo, e assim conforme a necessidade. O interessante é que à noite, como não existia luz elétrica e nem sempre se tinha dinheiro para comprar querosene, à noite a gente precisava, ficava todo mundo sentado na volta do fogo, e em algum momento, a casa ia ficando naturalmente escura. Naturalmente escura. E a gente precisava, então, pegar uma madeira e fazer com que aquelas brasas se tornassem vivas. Mexia nas brasas. Imediatamente, a cinza caía para o lado e a casa voltava a ser iluminada, porque as brasas foram avivadas. E até mesmo alguma labareda voltava a surgir no meio das brasas, no meio do fogo. Como que a gente pode aplicar isso dentro do processo de reavivamento e reforma? Reavivamento é isso, querido. Naturalmente, a vida espiritual, às vezes ela vai caindo numa letargia. Vai caindo numa letargia, a pessoa vai perdendo a motivação, por razão A, B, C ou D. E a gente precisa mexer nas brasas, na família, para que toda a casa seja iluminada. E a gente, então, colha as bênçãos desse clarão, dessa luz, que é fruto desse avivar das brasas na nossa família. Quando a gente faz esse avivamento, automaticamente nós vamos passar por um processo que é um processo de reforma, como acabamos de ler aqui, né? Que é, na verdade, a mudança, os hábitos que indesejados vão caindo e os hábitos desejados vão chegando e a vida vai ganhando outro sentido. É exatamente isso. É por isso, queridos, que toda família precisa orar muito para que o Espírito Santo entre em casa e realize esse reavivamento e, consequentemente, a reforma, para que a família possa ser verdadeiramente uma família que aguarda a volta do Senhor Jesus. Para que a família consiga desenvolver novos hábitos e abandonar velhos hábitos e, assim, poder estar preparadinha para o céu como uma família bem estruturada. Eu quero aqui ler mais um parágrafo. O texto diz assim: reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada. E no realizá-la, olha só, no realizá-la, precisam fundir-se, amalgamar-se. Tá certo? Fundir-se. Mensagem escolhida, volume 1, já mencionei, na página 128. Podemos compreender melhor o assunto se nós tivermos em mente que reavivamento é a causa, é a motivação, e que a reforma é o efeito ou a consequência. Tá certo? A Bíblia diz assim: quem semeia vento colhe tempestade. Quer dizer, semear vento é uma coisa, colher a tempestade é a consequência daquilo que nós fizemos. Tá bom? Bom, ambas devem estar juntas, pois o reavivamento sem reforma é um formalismo.
Eu costumo dizer assim que reavivamento sem reforma é um fogo de palha. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas fazem propósito, e esses propósitos não vão avante, não passam de janeiro, talvez fevereiro, março no máximo. Por quê? Porque é um reavivamento, é um propósito, tem uma estrutura bem embasada espiritualmente, tá certo? Então, ela não passa de um formalismo ético. Portanto, é indispensável que nós consideremos esses dois conceitos com as suas respectivas implicações, tá bom? Agora, uma outra coisa interessante, o reavivamento é a causa e a motivação. Já falamos isso e queremos sublinhar. Agora, o conceito de reavivamento espiritual, ele é amplo. Não é um conceito estático, ele é amplo, ele é multifacetado, tem vários ângulos, vários desdobramentos. Mas, independente do ângulo, ou do lado que a gente vê, ou do lado que a gente aborda, o tema, ele jamais ele poderá perder de vista quatro características. Ele não perde. Então, nós vamos agora analisar quatro características do verdadeiro reavivamento provocado pelo Espírito Santo. Então, conforme a gente for estudando, for lendo e for comentando, você vai pensando assim, poxa vida, mas eu não estou ainda na plenitude do reavivamento, porque eu não desenvolvi na minha vida pessoal, na minha família, essas características que estão sendo mencionadas. E isso é que vai identificar o verdadeiro reavivamento. Nós vamos para a primeira. Qual é a primeira área? O Dr. Alberto Shin, ele elege aqui a primeira característica como um reconhecimento da malignidade do pecado. Vou colocar aqui, ó. Opa, você já comentou? Tá? Então, aqui, ó. O reconhecimento de que o pecado é mau. E ele usa o texto do livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, que diz assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? É muito importante esse texto, né? Que são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e Deus. E aí ele vem colocando aqui no artigo que ele escreveu, né? De que no mundo que a gente vive hoje, parece que tudo foi meio transformado, né? Então, ele diz que hoje a gente tem a cerveja sem álcool, hoje a gente tem o café sem a cafeína, né? E também a gente tem pecados despecaminados. E ele vem colocando também que muitos terapeutas de púlpito não estimulam mais os seus, as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, né? Mas eles apenas tentam ajudar a superar dos traumas emocionais provocados pelos pecados, distribuindo incontáveis analgésicos espirituais, né? Em outras palavras, muitos hoje não admitem mais a pecaminosidade da sua própria natureza humana. E as culturas se transformaram ao longo dos séculos, mas o pecado jamais perde a sua malignidade com o transcurso do tempo, né? Então, a gente precisa ter uma clara compreensão, né, da pecaminosidade do pecado, que o pecado é mau, que o pecado é ruim, que o pecado ele faz a separação, né? Ele diz também que o pecador nunca sentirá a necessidade de uma genuína conversão pessoal, pois os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Portanto, o verdadeiro reavivamento destrona o orgulho pessoal, levando o pecador a reconhecer a profunda malignidade dos seus próprios pecados. Então, em primeiro lugar, para existir uma reforma, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Preciso reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus. Aí eu tenho que buscar todos os dias a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele me ajude, para que ele me ensine, para que ele me dê força, para que ele me dê clareza, para que ele me dê orientação, para eu viver uma vida mais parecida com a vida que Jesus deseja que eu viva aqui, me preparando
para morar num lugar que não vai ter pecado, né? Eu diria assim, Márcia, é muito perigoso quando a nossa mente ela vai ficando cauterizada pelas coisas, pelo pecado, vai sendo tudo muito comum. A gente vai acostumando, né? A gente vai acostumando com as coisas contrárias à vontade de Deus. Isso é muito perigoso. O nada a ver hoje de muitos adolescentes, nada a ver. Todo mundo está fazendo. Isso é muito perigoso. Todo mundo faz. Por que eu tenho que ser diferente? Mas só eu, né? Mas todo mundo faz, mas, né? Então isso é um perigo muito grande e a gente precisa ter os olhos assim bem abertos, bem atentos para dentro da nossa casa, para esse nada a ver, para esse todo mundo faz, não ficar cauterizado, não ser uma coisa cauterizada na vida da nossa família. Como é que nós podemos assim trazer isso bem, colocar isso bem no colo da família? Eu até quero fazer essa pergunta, se alguém tiver algum comentário para fazer, o reconhecimento da malignidade, o reconhecimento de que o pecado é mau, de que o pecado é extremamente prejudicial à nossa vida espiritual, à nossa vida relacional entre os membros da família e no sentido vertical com Deus. Essa consciência, isso, de que o pecado realmente faz mal. Não sei se tem alguém que queira fazer algum comentário sobre isso. Ou até exemplificar. Tem um exemplo aqui na minha mente. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou colocando aqui um exemplo. Por exemplo, muitas vezes nós deixamos de observar em família as horas sagradas do sábado, porque nós acabamos por não reconhecer o pecado de uma forma genuína em algumas ações que fazemos e acabamos transgredindo o sábado. Outro dia vi alguém falar assim: olha, que horas entra o sol? Que horas o sol se põe? O sol se põe tal hora. Disse o jovem daquela família. Mas então eu preciso muito ir ao mercado e o meu compromisso é já logo após o pôr do sol e eu preciso passar pelo mercado. Então vamos fazer o seguinte: quem sabe a gente vai indo para o mercado e até chegarmos lá naquele mercado o sol já se pôs. Você percebe? Quer dizer, para esta pessoa, ela não tinha clareza do que é o sábado, a clareza da guarda do sábado. O que significa isso? Qual é a malignidade do pecado agora em se tratando aí de não guardar o sábado como a Bíblia pede? Então, isso, queridos, quando nós passamos pelo processo de reavivamento, nós temos isso bem claramente, da gente dói quando a gente comete algo que contraria a palavra de Deus, os princípios da Bíblia, aquilo que Deus pede, ela dói. E uma dor insana, tá certo? Então, eu queria pontuar isso apenas antes da gente entrar na próxima característica. Não sei se há algum comentário, alguma fala sobre essa característica, o que estudamos até agora. Pastor, só para colaborar aí, quando ocorre o reavivamento, é quando a gente dá a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. E até coisas que a gente achava que não eram pecado, a gente começa a entender, pelo poder do Espírito Santo, que aquilo realmente não é de Deus. E a gente começa, tem que começar a mudar isso aqui. Então, o reavivamento é justamente para isso, para nos mostrar a nossa pequenez e pecaminosidade. E o reavivamento, ele tem que estar associado e casado com a reforma. Os dois têm que andar juntos. Então, eu creio que o reavivamento, o Espírito Santo vai nos direcionando coisas que a gente achava, não tem mal nenhum, sabe? Aquela coisa que vai entrando, não. Aí, com o reavivamento, eu disse, isso aqui não é mais conveniente para um cristão. E aí, não só na guarda dos mandamentos, mas tanto na modéstia, tanto no que nós falamos, ou vemos, ou ouvimos, usando os 5 sentidos, a gente começa a ter um policiamento maior com o reavivamento espiritual. Eu só queria colaborar também um pouquinho, e eu acredito que
para que a gente tenha, né, um reavivamento verdadeiro e uma reforma, e a gente entender e ver a malignidade do pecado do jeito que Deus vê e que Deus o considera, é só a gente aprendendo a ter comunhão com Cristo. Porque quanto mais pertinho de Jesus a gente chegar, mais a gente vai ver a nossa condição de sujeira, de sujos, né, do que o pecado é e do que o pecado causou ao nosso Salvador. E eu gosto muito de uma frase que eu e o Levon temos comentado nessas últimas semanas, né? A gente precisa chegar a preferir morrer do que pecar. E a gente tem falado aqui que nós estamos longe disso, porque a gente ainda prefere pecar do que morrer, né? Mas a gente precisa odiar tanto o pecado que a gente prefere falar, Senhor, eu prefiro morrer do que pecar. Eu esqueci quem falou essa frase, tu lembra, amor? E então, assim, e aí a gente vê que quanto mais pertinho de Jesus, mais a gente consegue enxergar o quanto o pecado é terrível e o que ele traz para a nossa vida, né? Agora, viu, Dora? Na verdade, para a gente chegar a esse estágio, você precisa saber, a gente tem que ter muito claro o que o pecado causa. E você criar esse ódio, vamos dizer assim, entre aspas, né, contra o pecado. Há quem diga que Deus, na verdade, odeia o pecado. Sim. Isso deve acontecer com a gente também. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Então, esse reconhecimento do que o pecado faz, do que ele causa, e esse ódio pelo pecado, nós vamos passar por esse estágio quando o Espírito Santo encontrar guarida dentro da nossa casa, dentro Amém. da nossa família. Amém. E ele começar a mexer, tirar aquilo que eu sou apaixonado, que nós somos apaixonados, e trocar. E aí ele mexe no nosso guarda-roupa, ele mexe na nossa mesa, tá certo? Ele mexe no aparelho que está ali, onde a gente assiste muita coisa, ele vai mexer, ele controla o botão, né? Faz a seleção do programa. Quando eu digo ele, você tem que subentender, por intermédio, né, da minha mente, do trabalhar dentro da gente, e a gente vai não se reconhecendo, não se reconhecendo. Aí chega um ponto, olha que coisa interessante, chega um ponto que a gente vai dizer, como o apóstolo Paulo disse, olha, a vida que eu estou vivendo aqui, pessoal, não sou eu que vivo. Mas como assim, Paulo? Como é que não é você? Não, mas não sou eu que vivo. Eu estou vendo que é você, você está aqui. Mas não sou eu. A vida que eu vivo não sou eu que vivo. É Cristo que o quê? Que vive em mim. Nós chegamos a esse estágio. Amém. Tá certo? A esse estágio. Mas vamos seguir. A segunda característica do reavivamento. Tem tudo a ver com o que nós falamos. Exatamente, tem a ver com o que nós falamos. Está aqui, é a sede de Deus. A sede de Deus. Se a gente abrir a Bíblia, nós não vamos fazer por causa que o tempo está correndo, mas no Salmos 42, o versículo 1 e o 2. Eu leio. Você pode ver? Tá tranquilo? 42. O que diz aí? Salmo 42, versículo 1 e o versículo 2. É exatamente isso que o Espírito Santo vai fazer na vida das pessoas que estão nesse processo e nas famílias que estão nesse processo. O que diz lá? Aqui diz assim, ó, o salmista diz assim, ó, o título é A Alma Anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele continua, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha aí, exatamente. Nós vamos desenvolver isso que a Bíblia diz. Na verdade, no mundo que a gente vive, a gente corre atrás de muita coisa. E é necessário, mas muitas vezes esse fato de a gente estar correndo e buscando, e querendo e lutando por essas coisas, nós acabamos por priorizar as coisas em detrimento aí do lado espiritual, da Bíblia, da comunhão, etc. E essa sede de Deus, quem coloca dentro de nós, quem provoca dentro de nós, é o próprio Deus. Quando eu leio a Bíblia, porque tem aqui outras pessoas, o que elas não vão pensar, isso tudo é uma máscara que vai cair quando o Espírito Santo coloca a verdadeira reavivamento da verdadeira piedade dentro de mim.
e aí eu vou fazer porque eu sou apaixonado por isso, porque me faz bem eu ler, eu estudar, isso é a sede de Deus. É a sede de Deus. É a segunda característica de que o reavivamento está chegando na nossa família, na nossa casa. Tem mais uma, vamos lá, depois tem umas características da reforma. Qual que é a próxima? A terceira, né? A terceira característica, né, do reavivamento é a comunhão com Deus, né? Aí eu procurei aqui o que o livro de Isaías diz, Isaías 55, versículo 6 até o versículo 9, diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ele continua: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta ao seu Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a tônica aqui, dessa terceira característica do reavivamento, é a comunhão com Deus. Aí eu me lembro, boa noite, pastor Mauro. Aí eu me lembro lá do livro de Marcos, capítulo 1, 35, né? Que o nosso Jesus, a primeira coisa que ele fazia, algumas Bíblias dizem que ele bem cedinho, outras Bíblias dizem que ele antes do sol nascer, outras dizem que alta madrugada, a primeira coisa que o nosso Jesus fazia era buscar a presença de Deus, né? Então, alta madrugada, Jesus levantava e ia ter comunhão com Deus, porque ele sabia que era só tendo comunhão com Deus que ele iria ter forças para vencer as dificuldades que aparecessem, as tentações que aparecessem durante aquele dia. E nós precisamos também aprender a nos espelhar com o nosso Jesus, né? Então, a primeira coisa buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a primeira fatia do nosso dia, né, quando a nossa mente tá mais clara, nós passamos um período dormindo, né, nós precisamos buscar o nosso Deus, ter comunhão com o nosso Deus. Olha aqui, o que o doutor Alberto Sim diz aqui, ó, né? Onde é que eu achei? Como você se sentiria se seus pensamentos se tornassem audíveis, né? Deus conhece os nossos pensamentos mais íntimos e deseja colocá-los em sintonia com a sua palavra. Por isso, necessitamos de uma conversão diária que nos faça novas criaturas. E isso só vai ser possível através da busca diária com Deus, através da comunhão com Deus, né? Eu acho que é isso, né? A comunhão com Deus, a busca diária pelo nosso Deus. E estimular também a nossa casa a buscar a Deus. Estimular a nossa família, incentivar a nossa família a todos os dias buscar a Deus pela manhã, buscar a Deus pela noite. E nós temos, durante todo o dia, o nosso pensamento em sintonia com Deus, né? Não é só eu orar pela manhã e orar à noite, mas é passar todas as horas do dia em sintonia com Deus. Pensar nessa situação, como é que Deus agiria? Meu filho, o que você acha que Jesus faria nessa situação? E estimular os nossos filhos a pensarem, também a refletirem, né, sobre como Jesus agiria em cada situação que aparece no nosso dia a dia. Eu estava dando um estudo bíblico outro dia para uma família, e aí nós resolvemos, no final de cada estudo, a gente destinar aquela semana para praticar aquilo que nós estávamos estudando. Então, quando a gente chegou, por exemplo, assim, no estudo sobre o dízimo, aí a pessoa entendeu, a senhora entendeu, você entendeu, ele lá, todo mundo entendeu, tudo bem. Então, vamos, durante essa semana, a gente fazer um exercício disto que nós estudamos.
E aí, quando chegar no próximo estudo, no próximo final de semana, nós vamos socializar esse acontecimento. Vocês vão dizer se foi difícil, se foi fácil, se você lembrou, se você esqueceu de separar ali os dias do que você ganhou na segunda, na terça, né? Aquela família trabalhava assim como autônomo, tal, comércio. Então, é exatamente esse exercício, queridos, que nós precisamos fazer com a nossa família. Nesse quesito, por exemplo, da comunhão. Então, nós estudamos sobre a comunhão, sabemos que esse é o terceiro passo para a gente poder ali, é um indício do reavivamento. Então, agora nós vamos começar em família a desenvolver a comunhão pessoal e a comunhão coletiva, com todos os membros. E aí, na sexta-feira, antes do pôr do sol, nós vamos socializar isso. Quem conseguiu fazer a comunhão pessoal durante todos os dias essa semana? Ah, eu não consegui 2 dias e tal. Ah, eu consegui 3. Então, vamos comemorar isso, querido. Vamos comemorar esse fato de eu ter conseguido, garoto, 3 dias fazer a comunhão pessoal. Eu vou usar um exemplo. Eu tenho aqui uma sobrinha que passou essa semana aqui em casa. E ela chegou e disse assim: olha, a gente não conseguia levantar pela manhã para fazer o culto familiar. E aí, lá em casa, nós fizemos um grande acordo. E a gente levanta às 5 da manhã. Todo mundo, antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho, o pessoal se reúne ali, rapidinho, no sofá, faz um culto, lê a meditação. No começo era difícil de ser. Ela é uma garota, uma adolescente. Era difícil, complicado no inverno a gente levantar para vir fazer o culto. Mas agora é mole. Você percebe? Então, nós precisamos estudar e praticar e socializar e fazer a comemoração, agradecendo a Deus no final de cada período. É assim que a gente adquire esses hábitos em família, permitindo que o Espírito Santo entre e faça o trabalho na vida de cada um. Tá certo? Porque senão a gente entra, mas na rotina, assim, a gente é igual ir para a igreja. Você vai à igreja, ouve o sermão bonito, vem para casa e tal, e aquilo passou dali, sei lá, 6 meses, um ano, o pregador pode pregar outra vez o mesmo sermão, que você não é mãe de nada. E não houve uma prática daquilo, daquela teoria. E as bênçãos não vêm porque não tem resultado. Eu falei na comunhão com Deus, eu falei da oração, né? Jesus buscava Deus, nós também devemos buscar Deus. Eu falei da prática da oração, mas também nós não podemos deixar de lado, ou com menos importância, a prática da leitura da Bíblia, não digo da leitura, mas do estudo da Bíblia, né? E também o que a gente não tem feito mais, que é a leitura do Espírito de Profecia. Então, esses três, eles precisam andar juntinhos, né? A oração, o estudo da Bíblia e a leitura dos livros da Mensageira do Senhor, do Espírito de Profecia, né? Mas tem também mais uma característica. Exatamente. Ali tem a próxima, quarta e última característica do reavivamento, é o abandono do desejo de supremacia. O que seria o abandono do desejo de supremacia? Queridos, olhem aqui para mim. Por natureza, nós queremos estar na vitrine. Isso faz parte da natureza da gente. O que aconteceu com os discípulos? Vocês lembram? O que aconteceu? A Bíblia fala, né? Lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 34 e 35, os discípulos estavam com Jesus ali e tal. Em um determinado momento, eles não entenderam o que Jesus queria que eles compreendessem sobre o reino de Deus. E aí, o que eles disseram? Olha, onde é que eu vou estar? Eu quero estar ali do lado de Jesus. Quer dizer, o desejo de estar bem posicionado, de supremacia, de estar na vitrine, de sair na fotografia. É assim. E, às vezes, quando isso não acontece, a pessoa acaba reclamando: oh, me deixaram fora, não lembraram de mim, etc. Quando o reavivamento acontece na minha vida, esse item é o item que passa batido.
eu abandono esse desejo de querer estar na frente, da melhor posição, da supremacia. Isso não vai mais existir. Nós poderíamos traduzir isso como uma grande dose de humildade. O reavivamento, gente, ele é tão espetacular que ele faz a gente descer de uma maneira muito tranquila do Luís XV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Ele faz a gente descer desse sal, ser humilde como Jesus e não querer ser exaltado, etc. e tal, estar no melhor lugar, como os próprios discípulos, quando não compreendiam o reino de Deus, eles queriam que isso acontecesse. Entretanto, depois que compreenderam que o Espírito Santo entrou na vida, lá no Pentecostes, o que aconteceu? Lá no Pentecoste foi uma bênção, porque falavam e as palavras eram empoderadas pelo Espírito Santo e as coisas verdadeiramente aconteciam. Então, o desejo de supremacia, ele vai embora quando o Espírito Santo entra e ocupa o lugar na nossa casa, na nossa família. Então, com isso, nós completamos, assim, ó, os 4 pontos, as 4 características do reavivamento. Estou falando do reavivamento. Só vou mencioná-las todas de uma vez. Outra vez, aliás. Primeira característica, o reconhecimento da malignidade do pecado. Segunda, eu passo a ter a sede de Deus. Terceiro, eu sou levado a um processo de comunhão pessoal e coletiva com a minha família. E quarto, eu abandono o desejo de querer ser mais. Tá? São os 4 efeitos que esse remédio maravilhoso faz na vida da gente. Mas agora nós vamos dar uma passadinha rápida em mais ou menos umas 2 ou 3 características que a reforma faz. A reforma. Antes da Márcia abordar a primeira característica, deixa eu falar. Eu gosto, assim, gente, de pensar. O reavivamento é a agulha. Certo? Vamos pensar assim, a agulha. A reforma é a linha. Aonde a agulha passa, o que acontece com a linha? Ela vai junto. Ela vai junto. Aonde a agulha passa, a linha, ela vai junto. E a agulha não pode andar sem a linha. Isso é reavivamento e reforma. Nós vamos ver agora as características da reforma. Lembrando que reforma é o efeito, é a consequência. Então, o Espírito Santo está me trazendo o reavivamento, está mexendo nas brasas, na minha casa, na minha família. Consequentemente, alguma coisa vai acontecer. Vocês lembram o que eu falei lá da minha casa no interior? Quando mexia nas brasas, o que acontecia imediatamente? Lembram? Vamos ver se vocês estão ligadinhos aí. Quem lembra? Clareava a casa toda. Clareava a casa toda. No mesmo momento, é simultâneo, mexeu nas brasas. A casa começava a ficar iluminada. Isso se chama reavivamento e reforma. Agora, um outro ponto. Eu fiz uma brincadeira quando a gente estava estudando aqui com a Márcia, e eu disse o seguinte: geralmente, quando acontecem muitas tragédias, as pessoas pensam assim: poxa, o que aconteceu que pegou fogo essa casa? O que houve? E aí eles descobrem que o fogo foi causado por 2 camaradinhas que visitaram a rede elétrica. Não é um só. São os 2. Eles andam juntos, coladinhos. Quem são eles? Quem arrisca o nome deles aí? O Curto e quem mais? O Elevão da Rita ali, ó. O Curto e o Circuito. Gente, isso aqui é para exemplificar como deve andar na vida da gente o reavivamento e a reforma, igual o Curto e o Circuito. Nunca vão estar separadinhos, vão estar juntos. Só que os efeitos, eles trazem tragédia, mas o reavivamento e a reforma traz bênção. Márcio, vamos lá então.
Então, nós vamos falar um pouquinho, então, das consequências, né, do efeito, né, que o reavivamento traz à nossa vida. A reforma traz na nossa vida, né? E, em primeiro lugar, o doutor Alberto tinha aqui, ele pontuou que ele nos traz o reavivamento, a reforma, ela nos traz uma sensibilidade espiritual, né? Nós conseguimos ouvir com maior clareza a voz do Espírito Santo, porque às vezes a gente não consegue discernir a voz do Espírito Santo, né? Mas quando a gente busca Deus, quando a gente tem sede de Deus, quando a gente tem a comunhão com Deus, né, automaticamente nós vamos ficando sensíveis à voz do Espírito Santo e nós vamos tomando decisões assim mais não, nós vamos tomando decisões assertivas, porque quem fala na nossa mente é o Espírito Santo de Deus, né? Então ele coloca aqui: o apóstolo Paulo afirma que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas estamos nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, a reforma motivada pelo reavivamento desenvolve maior sensibilidade para as questões espirituais, né? Então, tudo vai ficando mais claro na minha vida. Por que é que eu preciso agir dessa forma? Então, eu tenho clareza. E se eu tenho clareza, não é um fardo, eu entendo, eu compreendo, porque o Espírito Santo trabalhou na minha mente e eu entendi que este é o melhor caminho para mim, que este é o desejo de Deus para mim, que Deus tem bênçãos para mim no final da minha caminhada, né? Então, uma das consequências da reforma é a gente ouvir com clareza, né, a voz do Espírito Santo. É isso aí, a sensibilidade espiritual. A sensibilidade é o quê? Sensibilidade, você, um pequeno, mal tocou no fio de cabelo, sentiu. Tem sensibilidade. E espiritual é assim. Quando eu mexi nas brasas, vou usar assim esse termo para a gente ir acostumando, eu passo a ter essa sensibilidade. Aí, o que acontece? O discernimento do que é da vontade de Deus e o que não é uma coisa muito rápida e fácil. Antes de sair de casa, você já sabe, olha, aquilo lá não dá para acontecer, porque aquele lugar não é bom por isso, por aquele outro. Quer dizer, eu tenho essa sensibilidade, essa consequência tão natural. Mas vamos para outra, são 4 agora características, e a gente já vai estar fechando. A outra, mudança de ênfase. Olha só, eu acho que foi o Levon e a Dora que comentaram ali um pouquinho sobre isso. E agora nós temos um tópico que fala sobre a mudança de ênfase como consequência de mexer nas brasas, de o revivamento entrar na minha vida, de eu abrir a porta para o Espírito Santo. A mudança de ênfase. Deixa eu ler na íntegra isso aqui. Eu vou ler aqui na íntegra, na apostila. Essa apostila vocês vão receber. Nós vamos enviar para todos os membros do grupo, tá bom? Olha aqui, o mundo pós-moderno em que vivemos estimula a satisfação dos gostos e instintos pessoais acima dos princípios divinos. O mundo estimula acima dos princípios divinos. Nesse contexto, muitos cristãos hoje querem ser salvos nos seus pecados, mas não dos seus pecados. Deu para entender? Muitos cristãos querem ser salvos nos pecados, mas não dos pecados, que é uma coisa diferente. Devemos reconhecer, no entanto, que os gostos e instintos pessoais nem sempre estão em harmonia com a vontade de Deus. E a gente pega e fala assim, não, você fala assim, oh, não come isso, vai fazer mal para a tua saúde, para a tua vida. A saúde é minha. Eu faço dela o que eu quero. Às vezes fala a criaturinha lá para o pai e para a mãe. Tá certo? E, como consequência, eu tenho uma mudança de ênfase, uma mudança de
ênfase na vida quando há o mexer nas brasas. Por contraste, a reforma motivada pelo reavivamento gera uma mudança de ênfase dos gostos pessoais para a conformidade com os princípios. Queridos, olhem que coisa espetacular. O meu gosto pessoal sai e entra em cena os princípios. Eu dou mais valor para isso. Essa é a consequência. Olha que coisa espetacular, gente. E olha, eu poderia dizer, está me vendo à mente agora, o espelho passa a ser, nesse quesito aqui, extremamente importante. Quando eu me olho no espelho, essa roupa aqui vai ficar bem para mim ir à igreja? Entendeu? E aí eu mudo a ênfase. Não, essa aqui não dá. Quando eu coloco a mesa, tá certo? Aí eu vou fazer oração, penso, mas será que Deus vai abençoar tudo que está aqui em cima dessa mesa? Será que eu posso orar com tranquilidade, na certeza de que Deus vai abençoar? Esta é a reforma, é a linha que vem como consequência da passagem da agulha. Ah, pastor, se é tão bom isso aí, eu quero viver na minha casa isso aí, que eu quero tanta coisa ser diferente. Mas vamos, está à disposição da gente. Está à disposição da gente. Bom, vamos em frente. Esta, então, é a mudança de ênfase, é uma outra causa, consequência do reavivamento. E agora a Márcia vai comentar a redefinição do estilo de vida. Gente, que fantástico. O que é isso? Isso, né? Então, a terceira característica ali da reforma é depois de a gente ter uma sensibilidade espiritual, depois de mudarmos a ênfase, o doutor Alberto Tinha, ele vem elegendo aqui uma redefinição no estilo de vida, né? Isso é uma consequência natural, né? Então, a gente vai buscando o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente e automaticamente essa redefinição do estilo de vida, ela vai acontecendo aos poucos, a gente vai pedindo a Deus, vai recebendo compreensão e vai mudando o nosso estilo de vida em todos os aspectos, né? Às vezes eu fazia algumas coisas que eu não faço mais hoje, e aí hoje eu penso assim, meu Deus, como é que eu fazia isso? Né? Como é que eu fiquei tanto tempo fazendo isso? Está tão claro. Isso faz mal para mim, né? Então eu vejo assim, é certo que cada um de nós está num estágio, né? Mas quando nós vamos buscando, devagarinho nós vamos mudando o nosso estilo de vida em todos os aspectos, né? E eu peço, assim, que o Espírito Santo, que Deus nos ajude a cada dia, a cada manhã, né? A cada oportunidade de vida que Ele nos dá, que Ele fale ao nosso coração, que Ele fale ao meu coração, que Ele fale ao coração da minha casa, para que a gente consiga colocar o nosso estilo de vida de acordo com a vontade dele, não com. Humberto falou antes, meu corpo, minhas regras, né? Nada de meu corpo, minhas regras, né? Quando o Espírito Santo vai falando no nosso coração, não é mais meu corpo, né? É o corpo, o templo do Espírito Santo, né? Eu tenho uma conhecida que diz muito assim, minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras, né? Mas a minha casa é a casa de Deus, né? Então, que Deus vá nos abençoando as nossas famílias, que a gente possa, assim, de uma forma gradativa, mas sempre colocando o nosso estilo de vida de acordo com a vontade do nosso Deus. Eu vou ler aqui. Humberto, ele gosta pouco de falar. Não, não, tu sabe que eu pensei que você não fosse falar o que George Knight fala aqui. Tá, ele quer que eu leia, tá? Eu vou ler, tá? Isso aqui é muito importante. Tá, ele quer que eu leia aqui, tá? Então, George Knight contrastou, certa ocasião, a pergunta anticristã com a cristã. A pergunta anticristã é: posso fazer isso no sábado e ainda ser salvo?
Em outras palavras, a pessoa quer aproveitar ao máximo o mundo sem perder a salvação. Já a pergunta cristã é: qual a melhor maneira de observar o sábado? Enquanto a primeira, anticristã, é a religião das exceções humanas, a outra cristã é a religião dos ideais divinos. Nesse contexto, a reforma motivada pelo reavivamento promove uma redefinição do estilo de vida das exceções humanas para a harmonia com os ideais divinos. Eu acho que é isso que Deus deseja para a minha vida, é isso que Deus deseja para a vida de todos os seus filhos, né? Que a nossa vida ela esteja em harmonia com os ideais de Deus, porque o desejo de Deus é que a gente vá morar no céu com Ele. Nós não seremos levados à força, né? Então, o nosso estilo de vida aqui, Deus deseja que ele se harmonize com o estilo de vida do céu, porque senão a gente não vai se sentir bem lá no céu, né? Então, ele nos ama tanto que se eu não fizer, né, posso fazer escolhas, né? Agora eu quero abordar aqui a última causa, a última consequência que a reforma traz na vida, como reforma ela vai provocar fruto do reavivamento, bem feitinho pelo Espírito Santo na nossa vida. A última, olha disso. Compromisso com a pregação do Evangelho. Compromisso com a pregação do Evangelho. Querido, o pastor Mauro está ligado ali. Acho que ele não foi embora ainda. Mas, na verdade, nós temos uma luta muito grande como igreja para fazer com que o espírito missiológico tome conta da vida, das famílias, das pessoas. E nós temos um índice muito pequeno, e a gente comemora quando isso é aumentado como uma gota d'água que caiu ali, a gente comemora. Mas, na verdade, sabem, queridos, nós deveríamos ter 90%, 95% das pessoas da nossa amada igreja envolvidas na missão da própria igreja, que é a razão da nossa existência. Nós vivemos como família, como igreja, não para outra coisa, a não ser disseminar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, que cura, que salva, que perdoa e que vai voltar. Essa é a nossa principal bandeira. E nós temos um índice muito pequeno de pessoas que se envolvem. Agora, quando a gente estuda isso aqui, a gente vê que o que está faltando para todos, ou quase todos, é o reavivamento verdadeiro, trazido pelo Espírito Santo, e, consequentemente, uma reforma transformadora, que vai nos levar a fazer todas essas mudanças diárias. Então, olha o que diz: compromisso com a pregação do Evangelho. Eu vou ler aqui na íntegra, porque já é o último, e vocês vão deixar de ficar me ouvindo aqui. Cristo definiu o genuíno cristão como aquele que permite que o Espírito Santo o guie a toda a verdade. Está na Bíblia, São João 16, 13. Que vive em conformidade com toda a palavra que procede da boca de Deus e que se dedica a ensinar os outros a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Cristo instou reiteradas vezes que o evangelho eterno deveria ser pregado em toda a sua abrangência, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Queridos, é isso a todas as nações, a toda criatura, e isso até os confins da terra. Sem dúvida, a reforma motivada pelo Espírito Santo leva cada genuíno cristão a um maior compromisso com a missão global de pregar o evangelho eterno a todos os seres humanos. Olha, eu não vou falar o nome aqui, eu só quero mencionar. Nós estávamos numa reunião agora no Ministério da Família, em Uiá, uma salinha ali dos juvenis, e alguém abordou a vida de uma pessoa.
A principal característica dessa pessoa que precisa fazer uma viagem para chegar na igreja todos os sábados é pregar o evangelho. Essa pessoa não consegue dormir, ela tem insônia, ela tem pesadelo quando ela passa um dia sem falar de Jesus Cristo. Sem mudar a vida de alguém, sem fazer melhor a vida do vizinho, do parente, do amigo. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Compromisso com a pregação do Evangelho. Isso incomoda. Incomoda a gente. Bom, mas hoje eu não falei de Jesus. E como é que eu posso fazer? Isso não é de uma forma, como que eu posso dizer? É de uma forma, vamos falar no positivo, é de uma forma intencional. Por exemplo, eu sento no banco do ônibus. Estou sozinho ali. Estou lendo um livro, ou daqui a pouco estou olhando a paisagem. Não passou muito tempo, como andam os ônibus aí, os transportes do Brasil, senta uma pessoa do meu lado. Automaticamente eu fico pensando, intencionalmente, eu penso assim, como que eu posso fazer para desenvolver um dedinho de prosa e não descer desse ônibus, sem dizer para essa pessoa que está sentada do meu lado direito de que Jesus Cristo o ama, de que Jesus Cristo vai voltar de uma forma tranquila, agradável, sem ser chato, prazerosa. E o Espírito Santo coloca na mente as palavras, o jeitinho, e eu planto aquela sementinha dentro da mente daquela pessoa antes de descer no ponto que está me esperando ali. Isso se chama compromisso com a pregação do Evangelho. Isto é uma causa, isto é a reforma, causa do reavivamento da santa piedade na vida de cada pessoa. Muito bem, acho que nós já passamos uma hora, né? Eu acho que a gente já poderia ir fechando, se não tem mais, se ninguém tem uma contribuição, né? E eu diria assim que o reavivamento e a reforma, ele é um compromisso constante, né? Nosso dia a dia, né? Um crescimento constante dia a dia. E esse crescimento, ele tem que acompanhar a gente até o dia de Jesus voltar, né? Então, o meu desejo é que o Senhor nos ajude, né? Que o Espírito Santo nos ajude. A cada dia nós crescemos um pouquinho nessa questão do reavivamento e da reforma, até a gente ver o nosso Jesus nas nuvens do céu. Eu quero fazer como consideração final, queridos. Os tempos em que nós estamos vivendo exigem que a gente prepare a nossa família para o céu. Amém. Eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como é que estão os adolescentes da sua família, aqueles que já casaram, seus filhos. Eu não sei. A sua garotinha lá, está vivendo lá 10 anos, a primeira infância, sei lá. Não conheço os membros da família. Mas eu queria, nessa hora, queridos, fazer um exercício. Vamos olhar para as nossas famílias, todas elas, todos eles, os membros da nossa família, e vamos fechar os olhos e imaginá-los entrando na cidade celestial. Imagine isso. Eu tenho dito, queridos, que o céu parece que não vai ter graça se chegar lá faltando membros da nossa família. Nós temos que fazer um pacto de entrar em uma das 12 portas da cidade celestial, no formato de uma pérola. Ellen White fala disso. Com a nossa família. Apresentá-la para Jesus, Senhor, está aqui, a família que o Senhor me deu. Ó, meu garotinho, Senhor. Queridos, nós precisamos fazer isso. Chamar o Espírito Santo, abrir a porta da casa para ele entrar, para ele tirar tudo o que precisa ser tirado e para ele trazer tudo o que precisa entrar na nossa casa. E assim nós vamos estar preparando a nossa família para o reavivamento, consequentemente a reforma. A igreja vai ser melhor, porque a igreja é composta por famílias. E, sobretudo, as nossas lutas que temos em casa, tantas lutas que temos,
esposo com a esposa, os filhos, luta todo dia, elas serão amainadas, amenizadas pela graça e pelo poder do Senhor. Amém. Vamos fazer isso, querido. Reúna a galera lá, reúna, chame, pessoal, vamos mudar isso, vamos orar, chame, e Deus vai abençoar. E pela graça do Senhor, isso vai acontecer. Não vai ser mais uma teoria em um papel que alguém escreveu e alguém estudou e depois esqueceu. Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude a fazer disso uma verdade, uma realidade. E no futuro próximo a gente possa encontrar agora pastor, Márcia, ou Elevon, puxa, rapaz, por que você não me falou isso antes? Essa bênção possa envolver a todos nós. Que Deus nos bendiga. Vamos orar, queridos? Vamos orar, pastor. Eu vou pedir para a Márcia fazer a saudação. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estivemos aqui conectados em família e nós temos a certeza de que o Senhor esteve e está conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo tema que foi abordado nessa noite, que nos faz refletir sobre a necessidade de um reavivamento, de uma reforma na vida de cada um de nós. Amém. Pai querido, que o Senhor nos ajude. Nós te suplicamos, Senhor, por cada uma das nossas famílias, que o Senhor ajude os nossos filhos, Senhor, a trilharem sempre no caminho que vai levar para a salvação. Amém. Que possa haver na vida de cada um dos filhos, das famílias que estão conectadas e aquelas que vão assistir também, o desejo do preparo para o céu, o desejo do encontro com Jesus. Que a cada dia, Senhor, nós possamos recebendo, através do poder do Espírito Santo, um reavivamento na nossa vida e uma reforma, Senhor. Até que nós estejamos parecidos contigo, Senhor. Que o Senhor cuide de cada uma das famílias aqui representadas. Que o Senhor cuide de todos nós. Que possamos receber as tuas bênçãos, querido Deus, hoje e sempre, até a eternidade. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor os jogue nas profundezas do mar. E a cada dia nós possamos ir fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Humberto. Obrigado, Márcia. Muito obrigado mesmo. Nossa gratidão a Jana, família da Carla, a Elaine. Gratidão, Márcia, pastor Humberto. Por mais que a gente conheça esse assunto, né? É preciso lembrar disso todo dia, é preciso pedir para Deus, né? Que Ele renove nas nossas vidas o verdadeiro reavivamento e a reforma. Então, é um assunto de extrema importância para a gente. E eu queria abrir, se a Jana, a família da Carla, a Elaine, tem alguma contribuição ou deseja fazer alguma pergunta, pastor Humberto e a Márcia estão disponíveis. Pergunta capciosa. Alguém deseja contribuir de alguma forma, ou com alguma experiência de vida, ou quando iniciou esse reavivamento na vida? A gente lembra, a gente tinha o Enzo já? Não sei o que eu ia falar. Reavivamento. Ah, sim. O Enzo era pequenininho e eu lembro assim que a gente começou a entender o verdadeiro reavivamento e a gente já tinha iniciado as reformas antes, mas a gente começou a assistir alguns vídeos. Naquela época, o pastor Manassés falava muito, quem mais? Pastor Bonfim, sobre o verdadeiro reavivamento. E a gente começou a comer a palavra de Deus de uma forma grandiosa, assim, porque aquilo encheu o nosso coração e aquilo foi mudando a nossa vida. Então, a gente entendeu que os dois andavam juntos e na verdade, a gente precisa renovar isso todos os dias, né? É uma renovação dos votos com Cristo Jesus. Esse final de semana a gente fez 4 palestras, né? E todas elas estavam esse tema envolvido, reavivamento, reforma, reavivamento, reforma. E a gente viu que as pessoas estavam assim sedentas por esse reavivamento espiritual. Então a gente vê que todos nós precisamos de um reavivamento, de uma reforma para nos capacitar
estar apto na presença de Deus e, pela misericórdia e a graça dele, estarmos no céu. Amém. E outra, né, Levon, é um processo. É É um interessante a processo. gente saber disso, né? É um processo que só vai terminar quando a gente for glorificado por Isso. ocasião da volta de Jesus Cristo. Que o pecado não mais terá poder sobre o corpo humano. Amém. Não tem formatura, né, nesses dois itens aqui na Terra. Não se forma. E eu digo que nem aqui na Terra, né? Porque Cristo diz que por toda a eternidade a gente vai continuar crescendo na graça preciosa, no amor de Cristo. Então a gente não se forma. A gente vai estudar por toda a eternidade e crescer na graça por toda a eternidade, né? Verdade. É isso. Ninguém tem alguma colaboração? Jana, a família da Com Carla, licença, Elaine, eu gostaria de contribuir um pouquinho. Vocês estão me escutando bem? estamos, Estamos. Elaine, Só não boa estamos noite. vendo. O Elevon disse que a gente só não está te vendo. Pois é, tá. Tô aqui com duas criancinhas aqui. Fica Não, tranquilo, filho, Elevon, você estava brincando. eles até apagaram a luz do quarto. Tô aqui no escuro. Mas assim, o que eu gostaria de contribuir é que às vezes eu penso assim, né? Na minha vida eu tenho tanto para melhorar, né? E às vezes eu olho assim, gente, é impossível mudar tudo isso, né? Mas quando a gente pensa assim, eu vou dar um passo e vou ser constante nisso, e vou ser constante, né? A gente consegue fazer muitas mudanças, dando um passinho de cada vez. Acho que é isso que eu tenho para contribuir hoje, só continuar, né? Dando um Amém. passinho de cada vez. Amém, Elaine. Isso aí. Mas então tá, gente. Obrigado pela presença de todos que estavam aí. A gente agradece a todos os que vão ainda assistir depois da live, que seja uma grande bênção, assim como foi para a gente. A gente tem a certeza de que será uma bênção, né? Quando a gente aprende da palavra de Deus, é uma bênção. Uma boa noite a todos, um abraço, mais uma vez, obrigado, pastor Humberto e Márcia. Deus esteja com vocês. Nós que agradecemos pela oportunidade que vocês nos deram de poder estar aqui socializando o que a gente aprendeu, leu e coisas da vida que fazem bem para todos nós, a família cristã. Amém. Amém. Deus seja louvado. Um abraço para vocês, uma semana cheia de bênçãos Amém. na presença do Senhor para todos nós. Amém. Amém. Tchau, Boa tchau, semana pra pessoal. todos. Tchau.